Um jogo de título invariavelmente nos leva a destacar o autor do gol decisivo, como foi Danilo no tetracampeonato do Flamengo em Lima, ou até mesmo olhar para aquele meia de maior refino, que tenha se destacado ao longo da competição, como foi Arrascaeta, que sem dúvida alguma é o melhor jogador do continente em 2025. Mas a batalha final da Libertadores, que deu ao Flamengo o quarto troféu na competição, teve um nome improvável como o verdadeiro melhor em campo: Guilhermo Varela. E se você passou as últimas horas, com muita razão, comemorando muito esse título do Flamengo e não entendeu nada dessa afirmação, eu vou te explicar nos mínimos detalhes logo depois da nossa vinheta. Roda aí. O Varela fez um jogo extraordinário, imenso, né? É verdade que geramos uma situação para que ele tivesse mais tempo com bola, para que ele pudesse ser o jogador livre, e em função do que pensávamos que o Palmeiras poderia nos oferecer de pressão, e ele aproveitou esse momento dele com bola. Essa aqui é a dinâmica de homem livre que o Felipe Luiz estava se referindo na entrevista coletiva depois do jogo, que ele armou para potencializar o jogo do Varela com a posse. Qual era a ideia? O Palmeiras marca com encaixes individuais muito bem definidos. E a escalação já estava divulgada, já se sabia há algum tempo. Então, o Felipe Luiz imaginou, deduziu que seria essa formação, o que fazia muito sentido dentro das peças que foram escaladas, e esses os encaixes. Se o Danilo e o Léo Pereira ambos têm a capacidade de construir o jogo, os dois atacantes do Palmeiras, o Flaco Lopes e o Vitor Roque, teriam a missão de encurtar o passe, de pressionar a posse desses jogadores. Na esquerda também se sabe que o Alexandro é um lateral muito construtor, que joga muitas vezes na faixa mais central e tem uma qualidade de passe muito grande, faz o time sair da defesa para o ataque com bastante qualidade. Então o Alan ia ser esse jogador a persegui-lo, a fechar seu passe, a pressionar a sua posse. No meio campo, como o Palmeiras teria outros dois jogadores, seria meio lógico pensar que o Andreas, até pela capacidade física maior, seria quem iria duelar contra o Jorginho, em alguns momentos subindo um pouco mais, em outros guardando mais posição, e pelo posicionamento, pelo lado esquerdo, o Pulgar seria marcado de perto, vigiado pelo Rafael Veiga. Nessa lógica toda, como está ilustrado aqui nessa imagem, sobraria o Varela. E o Felipe Luiz trabalhou exatamente para direcionar as saídas de bola do Flamengo para o lado do seu lateral direito. E encontrar ele, como o próprio Felipe Luiz se referiu, como um homem livre em muitos momentos. Porque o Piquerez, o lateral esquerdo do Palmeiras, não ia a todo momento saltar essa pressão lá em cima, subir para fechar o passe do Varela lá no alto, no próprio campo, no próprio campo de ataque, o campo de defesa do Flamengo, porque poderia expor demais as suas costas. E a sequência desse lance aqui vai mostrar o porquê. O Piquerez sai um pouquinho depois, no momento que a bola entra ali no Varela, e olha o movimento que abre o espaço nas suas costas. Se o Piquerez sai na marcação do Varela e o Carrascal, que era o meia pelo lado direito, também sai do seu setor para oferecer uma linha de passe, ele vai deslocar com ele o Murilo. Lembra dos encaixes que eu falei? O Palmeiras encaixota jogador por jogador no campo inteiro. Decidiu não fazer isso com o Varela, mas com alguns jogadores. Essa foi a escolha, mais uma vez, do Abel Ferreira. É uma forma do Palmeiras de marcar. Então, esse lance mostra essa lógica. Os encaixes lá na saída, o Varela como homem livre. Quando o Varela recebe, o Piquerez sobe para pressionar a sua marcação. Quando o passe do Varela entra no Carrascal, o Murilo sai da linha defensiva de 3 e olha o espaço que abre nas costas dele. O Flamengo trabalhou justamente para gerar esse espaço e para tentar explorá-lo. E a gente vai ver isso aqui dentro dessa sequência de lances. A começar por esse, que a bola acaba não necessariamente indo para aquele setor, mas indica um caminho. O que o Flamengo começou a fazer em um determinado momento do jogo? Obviamente que pré-programado para tentar explorar esses encaixes. Movimentar mais as suas peças. Como que você quebra o encaixe de marcação individual? Tirando ele do lugar para que outro jogador possa infiltrar. Ou para que o próprio jogador marcado possa, numa situação de vantagem, encontrar um espaço. Então aqui o Jorginho, que jogou ao lado do Pulgar, fez um movimento conhecido de baixar para construir entre os dois zagueiros a famosa saída de 3. Nesse momento o Andrés não ia lá em cima saltar uma pressão contra ele, obviamente. Olha o Carrascal, o meia pelo lado direito onde ele está. Ele vem para o lado esquerdo, no meio campo. E o Samuel Lino, que é o ponta do lado esquerdo, ele vem para dentro para jogar. Justamente para tentar embaralhar um pouco essas cartas. Porque se o encaixe é longo, o Samuel Lino saindo lá do lado esquerdo, ele vai trazer com ele o Kelvin para uma faixa muito longe da que ele deveria marcar. Isso vai abrir um espaço, a mesma coisa o Carrascal nessa lógica com o Murilo. Se ele sai lá do lado direito e vem para o meio campo perto do lado esquerdo e o Murilo vai junto, ele mexe com essa marcação também. Então o Flamengo foi tentando trabalhar com esses passes exatamente
essas possibilidades. O que não mudava nesse cenário do jogo era o Varela permanecendo como homem livre. Aqui de novo, ó, ele recebe a bola e mais uma vez, só depois que ele recebe, o Piquerez vai saltar, vai subir para pressionar o seu passe. E aqui já dá pra gente perceber um aspecto nesse sentido. Olha como os espaços vão surgindo, né? Nessa lógica dos encaixes. O Varela recebe, o Piquerez salta e o Murilo já tá fora da posição dele acompanhando o Samuel Lino que tá entrando naquele setor. E de frente o Samuel Lino vai ter vantagem, ele tem mais velocidade, ele tem uma maior explosão, ele vai conseguir ganhar na corrida. O lance vai se desenrolar e a gente vai perceber exatamente essa questão dos encaixes, ó. O Varela sai do Piquerez, consegue o drible, um jogo muito bom dele com a bola, como citou o Felipe Luiz, traz pra dentro e olha como a atenção do Gustavo Gomes ela já se parte nesse lance. Ele faz uma menção de correr pra frente para tentar desarmar o Varela e bloquear o seu passe, mas nas suas costas o Bruno Henrique está correndo em direção ao gol. Então essa movimentação que o Flamengo fez, por exemplo nesse lance, gerou um espaço. O Varela trouxe para dentro, o Gustavo Gomes saiu do seu setor e o passe foi muito bom para o Bruno Henrique, que acabou finalizando a bola por cima. Mas dá para perceber a ideia, os encaixes e como eles vão sendo abertos, vão sendo descobertos com as movimentações que fez o Flamengo. Aqui um outro lance no começo do jogo que mostra essa movimentação. Nesse instante o Palmeiras subiu um pouquinho para pressionar com o Vitor Roque o passe do Danilo, cada um marcando o seu. E o Rafael Veiga, como nesse instante aqui ele está dividido. Ele está entre o Pulgar, que é o marcador dele pela lógica dos encaixes, mas o Varela também está próximo, então ele pode se desprender para tentar fazer uma marcação contra o Varela. E é exatamente o que acontece. Passe do Danilo vai entrar no Varela e o Rafael Veiga vai justamente sair dessa posição, entre aspas, de marcador do Pulgar para tentar pressionar o Varela. Só que aí o Varela faz um giro para dentro, faz um come e consegue abrir um espaço muito grande, de novo, né? Mais uma vez, o Felipe Luiz destacou muito esse jogo do Varela por isso. Essas soluções que ele foi encontrando com a bola nos pés, o jogo dele cresceu muito nos momentos em que tinha posse. De novo, o aspecto da defesa repartir a atenção. Olha como o Fux e o Gustavo Gomes, no momento em que o Varela tira o Rafael Veiga e já vai se livrando do Piquerez, eles vão fazer a missão de correr para frente, para tentar cortar uma linha de passe, para tentar eles mesmos desarmarem o jogador do Flamengo. Isso novamente não vai acontecer. Ao passo que eles saem um pouquinho da zona da posição deles e fazem uma missão de correr para frente, eles abrem um espaço muito grande. Primeiro para o Arrascaeta correndo de frente e também para o Bruno Henrique, que vai correr na diagonal nas costas do Gustavo Gomes e vai fazer o cruzamento. No cruzamento, ó quem vai fechar aqui, ó, embaixo, para fazer a finalização. O Varela, que veio por dentro, infiltrou na área e por muito pouco não conseguiu a finalização nesse lance de ataque do Flamengo ainda no começo do jogo. De todo modo, a gente viu nessa sequência de lances como o Varela foi importante para fazer o Flamengo sair da defesa para o ataque e fazer o time progredir em campo. E aí nesse aspecto tem uma estatística bem interessante para mostrar para você. Olha como esse gráfico dos nossos parceiros do Sports Base mostra bem exatamente essa questão do Varela e dos números dele no jogo que foram muito superiores do que é a média na temporada. Esse gráfico é muito interessante para mostrar isso. Ó. Passes progressivos. Acertou 11, né, dos 17 que tentou no jogo. Isso é bem acima da média dele na temporada. A média dele na temporada é 4 a cada 5 mais ou menos que ele tenta, 4 acertos, né? Uma média de acertos boa, mas uma média muito abaixo daquilo que ele produziu dentro do jogo, né? Uma média dele de 4, no jogo foram 11 passes progressivos. Disputas no ataque, ele tinha uma média de 2 na temporada, foram 6 disputas no ataque vencidas em 10 nesse jogo. Dribles também foram mais, a gente mostrou em alguns desses lances isso, né? 4 dribles certos em 4 tentativas, 100%. Na média da temporada ele tem um drible certo mais ou menos por partida. E um outro aspecto que foi fundamental nesse jogo do Varela foram as disputas defensivas. Teve 8 vitórias em disputas defensivas em 9 tentativas, algo muito superior ao que é a média também do Varela na temporada, que mostra como esse jogo dele foi muito acima daquilo que a gente está mais acostumado a ver no 2025 do Varela. E defensivamente ele também foi um destaque fundamental nesse jogo do Flamengo. Eu acredito que ele cresceu no jogo a partir de defender bem. A fase defensiva dele estava impecável e isso foi dando confiança para ele. E depois, cada minuto que passava era uma jogada mais espetacular que outra e para mim foi o disparado o melhor jogador em campo. Até porque, como eu sempre gosto de lembrar aqui no Futebol Máximo, o lateral é um jogador da linha defensiva. Muitas vezes as pessoas querem que os laterais sejam atacantes, sejam elementos que vão dar muitas assistências, fazer muitos gols. É claro que isso é um aspecto importante, sim, mas ele é um jogador da linha defensiva. Se o lateral não souber marcar, dificulta muito o trabalho do time em linhas gerais.
E defensivamente o Varela fez também um jogaço, como a gente ouviu o Filipe Luís destacando e enaltecendo, né? Olha essa disputa aqui que ele venceu contra o Vitor Roque. Vem uma bola em profundidade, lances que o Vitor Roque vai muito bem, né? Esse ataque à profundidade, acelerar nas costas da linha defensiva, o Roque vai muito bem. E o Varela teve uma recuperação espetacular nesse lance, ó. Chegou à frente do Vitor Roque, sustentou e devolveu a posse ao Flamengo. Esse outro lance aqui contra o Vitor Roque também, ó. Ele vai tentar acelerar, já tinha passado pelo Pulgar na jogada, o Danilo tinha ficado um pouquinho para trás, e ó como ele vem de trás, mete o pé na bola e retoma a posse para o Flamengo nesse lance de ataque do Palmeiras. Então, além das tarefas ofensivas, defensivamente o Varela também foi muito bem, números muito superiores ao que ele produz na média da temporada, um combo que encheu os olhos do Filipe Luís, como a gente viu, e com razão, e fez do Varela, sem dúvida alguma, o grande nome do jogo do Flamengo. Ele não foi o grande nome do torneio, obviamente, mas na grande final da Copa Libertadores, o Varela foi uma peça imprescindível, daqueles operários que trabalham forte pelo time, mas muitas vezes não têm holofotes, mas merece sim um destaque total. Mas e pra você que tá aí do outro lado? Quem foi o grande nome do Flamengo nessa final de Libertadores? Concorda com a minha versão e a análise aqui do canal do Futebol Máximo? Foi o Varela esse cara ou não? Vai ficar com o Danilo herói? Vai ficar com o Arrascaeta, que foi eleito o melhor em campo e o melhor também da competição? Ou outro? O espaço aqui embaixo tá aberto para você dar uma comemorada, claro, mas também para comentar sobre o vídeo aqui no Futebol Máximo.